Bem-vindos! Nós vamos fazer mais um episódio aqui com a minha avó. Nesse episódio nós vamos falar sobre a igreja na vida dela. Então, vó, como é que foi a chegada da igreja assim na vida de vocês? Quando é que vocês tiveram esse contato? Bom sábado para todos. Feliz sábado. Felipe, eu nasci no lar cristão já, no lar adventista. E é muito interessante a história, a nossa história de fé. Faço parte da 4ª geração dos adventistas aqui, do 7º dia. Tudo começou com a minha bisavó e meu bisavô. Eles moravam em Piemonte, numa região chamada, uma cidadezinha chamada Montal do Bormida. E até que eu fiquei sabendo depois que Montal do Bormida, lá foi erigida a primeira igreja adventista da Itália. Eu acredito que a minha bisa, se a gente pesquisar um pouquinho, ela fez parte da primeira igreja adventista da Itália. Então, minha avó é lá frio, né? Piemonte é no alto, nas montanhas, né? Perto onde os valdenses também viveram, né? Provavelmente de um descendente, ou sei lá, dos valdenses, levou o evangelho para casa, para o meu avô e para minha bisavó. Porque ele ia aos sábados, a minha avó tinha um bazarzinho, sabe? Um bazarzinho de vender linhas, essas coisas que aviamentos. E então, né, ela estava nesse bazarzinho e viu aquele frio, era tempo de inverno, nevava, né? Porque é região montanhosa. E aquele frio, e aquele homem sentou-se, né, com uma pastinha, um paletózinho, né, de paletó e tal, distinto, com uma gravata. Uhum. Sentou-se na pracinha, no jardim, lá na frente da casa dela, tinha uma praça, em Montal do Bormida, e ele estava ali, e meu avô viu nesse dia. No outro sábado, a minha avó viu e falou para o Miquel, né? Uhum. Você viu? Olha, coitado, né? Então, o que será que ele está vendendo? Nós vamos ver se ele ofereceu alguma coisa, mas deve ser um vendedor. E não se tocaram muito. No outro sábado, o homem sentou lá para tomar o lanchinho dele de novo. Aí, depois, vendo, né, minha bisa ficou curiosa, disse que já foi até a porta, assim, vendo lá, e olhando tudo, e o homem acabou de tomar o lanchinho dele, foi lá fazer um contato com ela, levar um folheto e o livro, e ele era um compositor também, ele é tipo compositor, deu o folhetinho para ela, né, sobre a mensagem de Deus, sobre a Bíblia, com versos bíblicos. A minha avó leu, gostou, e ele se ofereceu para fazer, se ela queria conhecer a Bíblia. E a minha bisa quis conhecer a Bíblia. E então, encurtando a história, ela convidou então a irmã dela, né, que estava por ali, a tia Chiquinha, né, Francisca, a gente chamava de Chiquinha, e ela, a Maína, que nós chamamos de Maína aqui, né, Marcela, Maína, ela e a tia Chiquinha e mais o meu bisa, Miquel, estudavam com esse homem lá, esse irmão. E eles convidaram ele para toda vez que viesse para lá,
Aí ficaram, então, na casa deles. Então, aí veio a tradição de, na família Prato, ter sempre um lugar para hospedar os evangelistas, né? Então, a minha avó tinha um quarto depois, né, outros tias, outros parentes, todos tinham um quarto específico para hospedar evangelista. E ela conheceu, foi batizada lá, veio para o Brasil já adventista. Então, dela nasceram meu avô João, o irmão Esmeraldo, a irmã Leandra, a Noádia a irmã do meu pai, a Leandra e a tia Rita. E o José, que eu não conheci, esse eu não conheci. E esses outros todos eu conheci. E eles todos, os filhos, foram adventistas. Inclusive o meu avô, João Prato, foi também compositor evangelista. A minha avó Ana, né, que era Ana Pronsat, ela era analfabeta, mas ela aceitou a Jesus do ouvir. Então, o meu avô lia a Bíblia, a lição para ela todos os dias, para ela em voz alta, para ela estar ouvindo e aprendendo de Deus. Desses irmãos, bom, pode fazer a pergunta que depois a gente vai. Desses irmãos, né, todos que vieram para cá, tudo da família do João. Então, o João, casado com a Ana, teve meu pai, Lélio, a tia Vaste, a tia Loide, irmã, tia Noádia, que faleceu. Tem uma história interessante da tia Noádia. A tia Lilia, tio Rubens, tio Joel. É uma família. E todos, até jovens, eram adventistas, né? Depois, alguns apostataram da fé. A tia Lilia casou-se com outro da Igreja Batista, acabou seguindo com o marido dela. Enfim, mas nossa história, a minha história e a sua, hoje você é a 6ª geração de adventistas da família Prato. A tua mãe é 5ª e você é 6ª geração da família Prato. E tenho orgulho e uma alegria imensa de dizer que é o meu primeiro neto batizado, desbravador batizado, adventista do 7º dia. É muito interessante mesmo a história de como a família aceitou a palavra de Deus. E a senhora teve o prazer de ir na igreja com alguns dos seus avós, alguém deles? Sim. Na igreja, praticamente, quando na minha infância, minha juventude, na igreja, a gente não morava num lugar que tinha igreja. Nós visitávamos igrejas nos lugares. Então, a gente ia nos lugares onde estavam meu avô, minha avó. Tá. Meu avô, morando em Orizona, no Paraná, lá nunca teve igreja. Ele, aos sábados, fazia a escola sabatina debaixo de um pé, de uma árvore, esses flamboyants grandes, que dá uma árvore grande. Então, era uma árvore muito grande que ele tinha na frente da casa dele. E punha uma roda de cadeiras para os filhos, para a esposa, os filhos, quem estivesse lá, os netos, que eu, no caso era neta, e os vizinhos ouvirem a palavra de Deus. E ele era um pregador, meu avô nesse sentido, e um pioneiro, né, naquelas bandas. Então, eu ouvia o meu avô, então, de criança, pregar o evangelho, lendo a palavra, falando, tudo com a palavra, tudo italianado, tudo, né, piemontesado, tudo mais, e a gente entendia tudo, era uma alegria muito grande. E eu morava em Uchoa não tínhamos a igreja também. Nós, naquele lugar, fomos pioneiros nesse sentido de fomos a primeira e única família, quando eu era criança, adventista de lá.
Para você ter uma ideia, Felipe, eu frequentei a escola e não frequentava o sábado. Eu era a única menina que não frequentava o sábado a escola. Todo mundo sabia que eu era adventista por causa disso. Eles nem falavam adventista, falavam, ela é crente. Né? Realmente, sou crente, graças a Deus. Creio em Deus, na palavra de Deus. Então, e tínhamos aula de religião quando eu estava no ginasial. Isso é uma coisa triste que eu me lembro. E, infelizmente, a professora era uma freira e ela me convidava para sair da sala quando ela ia fazer porque eu tinha escrito no meu boletim, na minha matrícula, que era adventista do sétimo dia. Então, eles não... havia, assim, eu sofri um pouco de discriminação por causa disso. Mas só serviu para fortalecer a fé e para eu falar do evangelho para muitas meninas, muitas colegas, muitas pessoas. E eu fui feliz. Nós vínhamos para a igreja de Rio Preto. A igreja aqui em Rio Preto, não tem mais ela aqui. Era lá na Silva Jardim, em frente ao Mercadão. Na hora da escola sabatina, quando a gente estava terminando a escola sabatina, começa a dar fome. Gente, aquele cheiro de pastéis do Mercadão era uma tristeza. E eu era molecada, eu com meus primos, vocês já viram, né? Nós fizemos umas coisinhas meio. Criança é criança em todo lugar. Eu também fui criança, como todo mundo, feliz e jovem, e todo mundo teve só normal, né? Vamos dizer assim. Então, mas nesse ponto de eu ter sido, fiquei na escola, não ter participado aos sábados, eu tinha um problema de não ter a matéria, né? Mas, graças a Deus, sempre um colega me emprestou o caderno. No domingo, eu tive essa orientação da minha mãe, meus pais, e no domingo eu copiava toda a matéria que foi dada, os cadernos que podia levar para casa, estudava e ia pronta para a professora fazer perguntas para mim e para eu poder perguntar para ela se eu tivesse dúvida quando eu estudei sozinha. E no tempo meu de ginásio, era ginasial, chamava de hoje o ensino fundamental vai até o 9º ano, mas nosso era interrompido no 4º ano. Era o ensino fundamental, primário, e depois era ginasial. No ginasial, todo sábado tinha avaliação na minha escola. E chamava Escola Sabatina, sabe? Avaliação sabatina. Então, e eu não fazia nenhuma. E para eu não ficar com nota 0, porque eram avaliações, então chegava na segunda-feira ou na próxima aula das aulas que foram avaliadas no sábado, o professor fazia para mim a prova chamada oral. Chamada oral. Então, o que todo mundo escreveu, eu me levantava, porque naquele tempo a gente precisava levantar, ficar bem firme, era respeitoso, né? E graças a Deus, esse respeito era bom. E eu me levantava e em pé respondia as questões. Então, sempre eu estudei bastante, fui estudiosa, levei os assuntos em dia, justamente para dar um bom exemplo e um bom testemunho da minha fé. Porque é para mostrar para as pessoas também que a fé, para mim, desde criança, foi sempre um ponto maravilhoso na minha vida. De bênçãos sem medidas na minha vida, e livramentos sem medidas em minha vida. Então, vó, da senhora que você falou bastante, né, da igreja para seus colegas aceitavam convite de ir na igreja, gostavam de ir?
Ô, Felipe, naquela época, eu não sei se a semente amadureceu no coração de alguém. Hoje tem um grupo formando-se, eu faço parte hoje, faço meu relacionamento, minha amizade, graças a Deus, desde aquela época, tem o grupo dos nossos formandos, de 68. Eu me formei em 1968, professora, né, do magistério. E todas as minhas colegas e os meus colegas, aqueles que não morreram, que já, infelizmente, nós já perdemos alguns colegas, eles fazem parte desse grupo. E a gente todo dia se fala, né? Se manda notícia, eu tenho notícia deles, tudo. Sei que tem muita gente de fé religioso mesmo, de várias religiões, né? Sei agora dos parentes meus lá de Uchoa, aqueles que não aceitavam, não queriam nem ouvir direito, eu sei que a semente vingou. Nós temos já vários adventistas, a Hilda, prima da minha mãe, a cunhada dela, o César, meu primo, filho da Nair, a esposa, inclusive meu pai teve uma bênção no leito de morte dele, porque meu pai faleceu numa segunda-feira e no sábado ele estava no hospital, já com 91 anos de idade. E a grata surpresa foi para todas nós e foi uma bênção sem igual para ele, que apareceu lá no hospital o primo César. O primo César é engenheiro, engenheiro da Sabesp hoje, casado. Ele foi lá e nós achamos que normalmente ele ia visitar apenas o meu avô. Ele falou, olha, eu tenho que visitar. Ele falou, olha, não está recebendo agora. E coincidentemente, tinha acabado de... Ele falou, eu vim no culto, Marley, eu preciso falar para o seu pai que eu me tornei adventista. E me abraçou e chorou, mas eu fiquei muito feliz e falei, nossa, vamos dar um jeito. E a gente deu um jeito dele entrar e levar a esposa dele e falar para o meu pai, tio Lélio, não foi em vão o evangelho que o senhor pregou para o meu pai, e para minha mãe, e para todos nós. Eu ouvia e fiquei com aquilo na cabeça, de por que vocês guardavam o sábado. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi que o senhor estava certo, tio Lélio, ele foi falar para o meu pai. E hoje eu sou um adventista e eu precisava falar para o senhor, porque o senhor está doente e precisa receber essa alegria. E meu pai não saiu do hospital com vida. Ele faleceu 2 dias depois dessa visita. Mas teve essa grande alegria de saber antes. Nós vamos saber no céu, não é? E quem tem a Cristo no coração por causa da nossa influência. Mas eu não tenho condição de saber. Eu só sei que eu tenho muitos amigos cristãos, né? Muitos amigos cristãos, gente boa, gente de bem, gente que faz maravilhas, que cuida dos outros, ajuda os pobres e tudo. Então, eu acredito que fiz parte um pouquinho de ajudar nessa parte também, assim como eles também me ajudaram a crescer na fé. A senhora falou que teve muitos momentos difíceis, né? Porque era a única do colégio que não podia. E assim, em algum momento a senhora pensou em esperar um pouco e depois continuar na fé ou sempre continuou firme? Não, eu vou te falar uma coisa interessante, não sei se depois vocês vão ver na edição aí, se é conveniente ou não deixar. A minha avó, Assunta, que era minha companheira, que eu era companheira dela diária, porque todos os dias a gente se via, se abraçava, conversava, ou para ajudar ela, ou para comprar alguma coisa para ela, ou para levar uma comida para ela que a minha mãe fazia, e antes de pôr a mesa eu ia correndo levar para ela comer quentinho, sabe? Todos os dias a gente se via. Então, e eu amava muito a minha avó, ela era muito católica, muito, uma cristã fervorosa, católica, apostólica romana, né? Porque
ia na Igreja Apostólica Romana. E eu tinha, você não conheceu, uma irmã da minha mãe que sofreu meningite com aos 3 anos de idade. Ela tinha as pernas com aleijadas, andava torto e precisava um pouco de apoio. E na juventude, na adolescência dela e mocinha, ela não queria usar, como é que fala? Muletas e nem nada para se apoiar. Ela exigia, e acho que ela não se sentia bem, ela exigia que alguém desse o braço para ela andar. Então, minha avó sempre tinha, minha tia chamava Emma, no braço. E a companheira que dava o outro braço era eu, né? A sobrinha que dava o outro braço para ela era eu, a menina que ia. Então, eu acompanhava a minha avó levando a minha tia para a igreja também. Levava elas e eu, desde criança, eu li muito a Bíblia, a Palavra de Deus. As revistas que eu tinha em minhas mãos era a revista Nosso Amiguinho, o Atalaia, que era uma revista sensacional, que falava sobre coisas da fé, né, de teologia, a revista Adventista, Vida e Saúde, enfim, coisas muito boas eu lia. E nossa literatura também, livros, né, os livros dos testemunhos da irmã White, os livros dos testemunhos seletos, enfim. E eu lia muito, meu pai lia muito, eu lia muito, eu sempre li muito. E eu lia, mas eu também ia e queria ensinar minha avó, ensinar minha tia, mas a gente via, conversando com a minha mãe, que a fé dela era tão genuína, minha mãe falava respeito. Então, minha mãe me ensinou a respeitar todas as crenças. E eu, então, tive uma boa convivência. Então, eu ia aos terços, levava ela ao terço, levava ela na igreja. Na igreja, quando eu ia na igreja, não tinha não gostava muito de ir, não, sabe? Porque a igreja lá de Ushua é uma igreja linda, grande, ampla. Você entra, é gostoso lá, sabe? Então, é acolhedor. Mas, infelizmente, tinha um padre lá, não sei se era espanhol, italiano, não me lembro, mas porque ele só falava as missas, falava tudo em latim. E ele mandava eu sair da igreja. E falava, não anda com herege. Herege era apartado, você sabe. E isso me ofendia. E aí a minha avó ficava sem graça, falava para mim, Marley, vai lá fora, espera. Esse é um ponto triste que eu sofri lá. Mas não foi por colega, não foi por amigos, infelizmente foi pelo religioso. Infelizmente foi por instituição, não é? Uhum. Que na escola também me convidava para sair para fora da sala a hora da aula de religião. Então, não é? Não é aí depois falar, muitos podem pensar que falando que meu pai deve ter falado, vai ver que falou que é para ela não assistir. Não, o meu pai sempre foi uma pessoa que respeitou e sempre me ensinou a ver os pontos que achavam que estavam de acordo com a Bíblia e os que não eram de acordo com a Bíblia, que eram pontos que foram escritos ou colocados por um dogma de uma fé humana, certo? Por um ser humano. Então, eu desde pequeno leio. E um dos livros, olha, que eu nunca esqueço, e ele é bom, muito bom, eu acho que devo ter ele por aí, ainda não dei para vocês ver que meus livros antigos e os que eu herdei do meu pai são escritos com ortografia antiga, eu tenho medo que atrapalhe um pouco a ortografia moderna de vocês, mas vocês podem pegar, às vezes, ou comprar um com a nova ortografia, chama Subtilezas do Erro. E foi escrito por um teólogo, pastor, J.B. Cristianini. Esse livro
mostrava até assim coisas de pontos onde as pessoas, ao ler, erravam na interpretação. Pontos de uma vírgula, está num lugar, e uma parada errada no outro. Então, eu venho lendo isso desde criança. Então, eu não tive. Mas, num momento da minha vida, quando eu tinha 8 anos de idade, uma vez que a minha avó estava muito doente, eu, ajoelhada à noite, orando a Deus, orei a Deus. Mas depois eu fui me levantando, fiquei em dúvida, porque a minha avó me ensinava os credos católicos, né? Sabe? Ela, coitada, vó é vó, né? Assim como eu ensino vocês as coisas, minha avó me ensinava também. Aí, então, eu me levantei, me ajeitei, aí ajoelhei no outro canto da cama e falei com Deus: Senhor, agora eu vou fazer as orações que a minha avó me ensina. E o Senhor escolhe o que está mais certo. Isso é coisa de criança, ingenuidade de criança, mas conflito provocado por ideias contraditórias que se põem na cabeça de uma criança. Mas, graças a Deus, isso daí me fez crescer, porque foi só nesse momento que eu fiz os credos, os sinais, né? Ó, pelo sinal da Santa Cruz, o sinal da Salve, eu falei a Salve Rainha, as coisas que a minha avó me ensinava a decorar, as coisas do catecismo. O povo do catecismo não sabia, mas eu sabia tudo, né? E, um pouco por ser uma memória muito boa e inteligente, que graças a Deus eu era muito, e um pouco também porque, né, me interessada em aprender, aprendia mesmo, não tinha coisa. Mas, no mais, não tive esses momentos, não. Tivemos um momento em que o meu pai foi ser político, vereador. E nessa época, nesses idos dos anos 60, a igreja não aprovava que os membros mexessem com política. Mas meu pai foi ser vereador, então ficamos um pouco fora de vir para a igreja aqui em Rio Preto. A gente vinha na igreja aqui em Rio Preto, ia na igreja em Fernandópolis, o pessoal ia na minha casa, nessa chácara que eu falei, fazer, antigamente não chamava JA, era a Liga de Jovens. Nossa, a gente põe umas 40 cadeiras debaixo dessas jabuticabeiras que eu estava falando no episódio que eu falei da minha localização onde morava. E aí era uma delícia. Cantávamos a tarde inteira, olha, era uma delícia. E fazia depois uma social durante o dia, porque à noite não tinha, era lamparina na minha casa nesse tempo ainda, né? De noite. Então, tinha... Eu sei que foi muito interessante, viu, Felipe? E, coincidentemente, foi que aí fui para Urânia. Nesse tempo que meu pai estava sendo vereador, foi que depois eu fui para Urânia, já com 18 anos, para trabalhar, 19 anos para trabalhar lá em Urânia, e depois eu vou contar para vocês. Não sei se está falando para mim parar ou não. Já deu tempo? Já. Então, esse episódio eu acho que foi muito interessante, porque a senhora contou da igreja, de como era antigamente, de como veio. E assim, é muito interessante esse ponto. É um ponto importante, Felipe. Não sei se cabe nele, mas ele cabe nele. Aí, lá em Urânia, eu fui pioneira da igreja lá. Ajudei a fundar, a construir uma igreja lá. Fui pioneira, tenho até um CD que acho que nunca mostrei para vocês, de quando eu saí de lá, eles fizeram de mim. Eu arrumei terreno, construímos a igreja, e trabalhei muito lá na obra de Deus, pregando o evangelho, sendo professora das crianças da Escola Sabatina por todos os anos que eu estive em Urânia.
e deixamos lá depois uma igreja já constituída. Começamos com um grupo pequeno. A história da construção lá é muito linda. A gente fez tijolos embaixo de mangueira, sabe? Nós tínhamos um líder, um amigo nosso pessoal, Francisco Vaz. Ele ajudou, evangelizou os meninos ali pedreiros e fazia. Então, as nossas ofertas de aniversário, tudo era... Quem fazia aniversário já dava saco de cimento, pedra para fazer tijolo, fazer bloco de tijolo, cimento e areia e pedra. As nossas ofertas eram assim. E nós vendemos melzinho, meu Deus, até arrumar um CD de uns cantores, que eu nem me lembro mais, os cantores da igreja, não sei de onde, que mandou umas fitas para a gente vender. E nós íamos fazer, eu, irmã Zefinha, irmã Cidinha, Benê, cantando, e Sueli, cantando, né? Cantando, quinteto cantando, fazendo JA, o Chico pregando, o Francisco pregando de manhã, e a gente fazia o dia inteiro até dar o pôr do sol de programação, fazia evangelismo na cidade onde a gente ia, para poder vender as fitas para os irmãos. E nós construímos uma igreja lá, graças a Deus. O trabalho deve ter sido muito impressionante mesmo. Foi gratificante. Eu louvo a Deus por esta fé, louvo a Deus por ter todos os meus irmãos, os filhos, os netos, né? Os netos na fé, e somos muito felizes por isso. Temos um relacionamento muito íntimo com Deus, recebemos muitas bênçãos, muitos milagres na nossa vida. Então, pessoal, a história tá muito boa, as lembranças muito boas, mas infelizmente o tempo já acabou. Amanhã tem mais um episódio. Até mais. Até mais. Beijo.